Olá, esse é mais um Panorama RTN, trazendo os assuntos mais interessantes da atualidade. E hoje eu vou conversar com a jornalista e criadora de conteúdo digital sobre viagens, Cláudia Romero. Vamos falar de um tema muito importante, que é a segurança das bagagens em aeroportos. Vocês lembram da história das duas brasileiras que tiveram as etiquetas de suas bagagens trocadas no aeroporto de Guarulhos e acabaram presas na Alemanha? Pois é, a Cláudia vai trazer algumas dicas importantes de segurança pra gente. E vamos falar também de empreendedorismo. Eu vou conversar com a economista e especialista em gestão de pessoas, Beatriz Costa, que desenvolveu um treinamento exclusivo que promete triplicar o faturamento. Já, já! E a gente começa falando da história das duas brasileiras que iriam viajar no mês passado por 20 dias pela Europa. Elas saíram do aeroporto de Goiânia com destino a Berlim, na Alemanha, com conexão programada em São Paulo e Frankfurt. E nessa escala, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, o maior do Brasil, funcionários do aeroporto trocaram as bagagens das duas por outras malas contendo 20 quilos de cocaína cada. As brasileiras acabaram presas pela polícia alemã por tráfico internacional de drogas. Foram soltas no último dia 11, após serem detidas por mais de um mês, conseguindo provar que eram inocentes. Cláudia, o esquema foi identificado, né? Os criminosos foram identificados, mas bate uma insegurança, né? Sim, Mari, uma sensação de impotência, né, diante de uma ação que, assim, a gente nunca imagina que vai acontecer, né? Eu até vi o depoimento dessas duas brasileiras falando, né, imagina se fosse uma pessoa idosa, né, sozinha, ou então, às vezes, um estudante que vai fazer um intercâmbio, como que agiria, né? No caso delas, a pessoa tomava remédio contínuo, então ficou presa, né, todo o dano que foi causado, né, é coisa que, assim, não tem nem dinheiro que repare isso, né? Imagina você ficar um mês dentro de uma penitenciária com várias criminosas, né, pessoas assim violentas, né, e você ali sem dever nada, né, até provar isso, mas a gente pode prevenir, né, Mário? Eu acho que é importante a gente tomar muito cuidado, principalmente quando vai viajar para fora, para o exterior. Então, assim, primeiramente, se você puder viajar com mala de mão, ok, tem gente que vai para a Europa com mala de mão, e eu sei uma técnica para isso, né? A gente até já falou uma vez, assim, usar organizadores, você pode colocar ali as suas roupas, né, dentro dos organizadores para compactar e caber dentro da mala. Mas às vezes não dá, às vezes a gente precisa despachar mesmo a mala. E aí, como fazer para despachar? Com segurança, né, com alguns cuidados. Então, eu listei aqui algumas medidas, né? Primeiramente, etiquete a sua mala. É importante você colocar lá o seu nome, um e-mail, eu coloco até telefone, sabe? Assim, você identificar ali com aquela tag. Além disso, usar um cadeado. Eu acho importante usar cadeado, né, com números, né, para você ali poder dificultar mesmo, né, a ação de criminosos. Além disso, também existem chips que você pode colocar dentro da mala. Isso é uma tecnologia. Eu até coloquei aqui o nome, né, que você pode usar tags eletrônicas. Tem da Apple e também Android. Então você pode usar esses dispositivos para ele poder rastrear a mala. Outra coisa também importante, assim, é evitar, as pessoas até falam, coloque objetos de valor no fundo da mala, porque no caso de uma ação, a pessoa vai pegar o que está mais fácil ali. Ok, colocar no fundo da mala, mas eu recomendo que se você tem objetos de valor, não coloque na mala a ser despachada. Por quê? Eu vou até falar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fui para Aruba e a minha mala ficou na Colômbia. Então, ou seja, a mala foi extraviada. E eu tava com a minha filha pequena e assim, foi um perrengue, porque imagina só, roupa, tava tudo ali. Então, assim, levar uma malazinha de mão, porque caso aconteça esse tipo de perrengue, principalmente se viaja com criança, você ter ali digamos, um backup, né, com uma muda de roupa, sei lá, escova de dente, porque eu fui receber a mala 24 horas depois, sabe? Um dia depois. E ficar um dia, né, pagando em dólar, sem um chinelo, sem nada, é um gasto muito alto. Eu já tive mala extraviada também. Nossa. É um perrengue. E assim, o que eu aconselho? Em vários casos, não só de furto, mas de extravio, é você procurar os seus direitos. Nesse caso, por exemplo, que a minha mala foi extraviada, eu entrei com um processo contra a companhia aérea, eu ganhei esse processo, eu entrei sem advogado, pequenas causas, e consegui obter êxito, porque realmente você tem que, né, cuidar para não
não acontecer, mas se acontecer, exigir os seus direitos. Tem muita gente que deixa pra lá. Eu acho que não deve deixar pra lá. Inclusive danificação da própria mala, né? Outra questão também, já tive mala danificada. E aí, qual é a orientação? Você vai viajar, gente, tire foto da sua mala. As pessoas esquecem de fazer isso, mas, se possível, filme a sua mala por dentro e por fora, porque isso vai ajudar. Então, você pode provar o que tem ali dentro. Ó, isso aqui, essa mala é minha, os objetos estão ali, eu sei o que tem. E mostrar isso, né, dentro da mala, filmar. E outra questão também, caso a mala seja danificada, se você tem uma filmagem, uma fotografia antes, você pode provar, ó, a mala não estava com a roda quebrada, não estava com isso quebrado, porque às vezes eles jogam, né, tem companhia aérea que a gente vê vídeo aí na internet jogando a mala com toda a força, né, quebrando ali, danificando. Outra questão também, como que eu vou lidar se a minha mala for danificada? Dentro no guichê ali na hora de desembarque, tem um guichê da companhia aérea. Você imediatamente não espere sair do aeroporto, gente. Dica importante. Ali mesmo você procura o guichê e já faz um registro de ocorrência. Eu já fiz isso e assim, a companhia aérea também ressarciu. Às vezes eles vão te dar um voucher, às vezes eles vão pagar o conserto. Cada companhia age de uma forma, né? Negociando ali. Mas assim, exija seus direitos e faça essas medidas protetivas. Porque tem uma outra questão também que eu até li na internet, que é o golpe cesárea. Gente, cada golpe que assim, a gente fica de boca aberta, né? O que é o golpe cesárea? Eles simplesmente abrem o zíper da mala, né? Sem precisar de mexer no cadeado. Eles vão com uma caneta ali e conseguem violar a mala, roubar objetos, né? Dessa forma. Então, assim, outra questão também que eu acho que vai ajudar no caso de golpes, você envelopar, tem gente que passa aquele plástico filme, né? Que é uma coisa que você pode fazer em casa, né? Você pega um plástico filme, algumas companhias aéreas oferecem esse serviço também, você pode passar esse plástico filme nela toda. E também personalizar a mala. O que é personalizar? Às vezes você pode comprar, mandar fazer uma capinha, eu já vi várias, que você coloca ali, às vezes, o seu nome, tem uma capa mesmo de lycra, um material de lycra, que ele vai envelopar a mala e vai proteger a mala tanto dos danos, quanto também de roubo, de extravio. Já é uma coisa para destacar a mala. Na hora de você pegar também, já vai diferenciar a sua mala das demais. Outra coisa, se você for comprar uma mala, evita comprar mala preta, porque a maioria é preta. Então, assim, já pegar uma mala com uma cor diferente, colocar fita, gente. Sabe aquelas fitinhas, coisa que mãe faz? A minha mãe adora fazer isso. Ela coloca fitinha na mala, lacinho vermelho, para diferenciar tudo que você puder, diferenciar a sua mala. E outra coisa muito, muito importante. Pega o ticket, né, da bagagem e guarde no local, porque aquilo ali é a comprovação de que é a sua bagagem, não perder aquilo que... Às vezes a pessoa, naquela correria de embarcar, perde aquele papel e aquele papel é a garantia que você vai ter a sua mala, né? Ótimas dicas. Agora vamos falar de planejamento de viagem? Sim, é outra parte muito importante. Eu até fiz um checklist aqui, porque eu acho assim, planejamento de viagem é fundamental. Por quê? Ele que vai dizer, né, se você vai gastar além da conta ou não. Então, o primeiro passo desse checklist, Mari, é você definir o destino dentro do seu orçamento. Porque não adianta você, eu quero ir para Cancún, se você não tem o dinheiro para ir para Cancún. Aí você tem que fazer um planejamento. Uma sugestão que eu acho, assim, que por mais que assim, eu quero ir para Cancún, não abro mão de ir para Cancún. Tá, mas quando você quer ir para Cancún? Porque se você sabe que o cálculo, né, tem um site muito útil que se chama Quanto Custa Viajar, você pode fazer a simulação dentro desse site, quanto custa viajar, e colocar lá passagem aérea, hospedagem, comida, né, alimentação, aí ele vai te dar uma estimativa. Vamos supor que seja 10 mil reais por pessoa. Poxa, mas eu não tenho os 10 mil reais agora, tá? Mas quanto que eu vou precisar de juntar para ter esses 10 mil reais para eu ir para Cancún daqui a 6 meses? Aí você faz um cálculo, eu vou ter que juntar, sei lá, 200 reais por mês, faz esse cálculo, porque o planejamento financeiro é muito importante. Burocracia de documentação. Gente, é uma parte que, assim, a viagem começa antes do embarque. É muito importante lembrar disso. Por quê? Eu, por exemplo, eu fui para Foz do Iguaçu e eu fui saber, já assim, que a passagem aérea já tinha sido emitida, que para entrar na Argentina, porque eu fui para a Argentina dali, né, da fronteira, eu fui comemorar meu aniversário em Puerto Iguaçu, eu tinha recebido um convite para ir para um jantar, e assim, era a família toda, meu filho, meu marido e tudo. E aí eu fui descobrir que se eu não tivesse o RG dele, eu não entraria. E eu fiquei desesperada, porque eu falei, gente, mas espera aí, meu filho tem passaporte. Aí eu fui olhar, o passaporte estava vencido. Primeiro ponto, se a documentação estiver vencida, esquece, você não entra, não sai nem de casa. O passaporte dele estava vencido. A certidão de nascimento dele não servia. Por quê? A gente usa no Brasil certidão de nascimento, mas você vai atravessar a fronteira, você vai passar na imigração,
a documentação exigida é a identidade. Aí como que eu resolvi esse problema? Eu imediatamente entrei em contato com o Detran do Rio de Janeiro, e aí eu expliquei, aí eles falaram assim, olha, já que você tem a passagem, a gente vai emitir em estado de emergência. Então deu tudo certo, eu consegui em menos de uma semana, levei meu filho lá, tirei a identidade, isso assim, porque eu consegui obter essa informação antes. Podia ter acabado Podia ter acabado com a viagem, imagina eu lá, um jantar que eu ia poder conhecer, enfim, e não ia poder aproveitar por causa de um documento, mas deu tudo certo, né? Outra questão também, quando a pessoa vai fazer o visto, né? A criança, é importante você estar atento às exigências do consulado. Estados Unidos, por exemplo, eu vi uma criança que a mãe teve que voltar porque simplesmente ela levou uma foto, não tinha levado o filho, e estava cobrindo a sobrancelha da criança. E aí eles não aceitaram, porque você tem que estar dentro de um padrão ali, então você tem que ficar muito atento à documentação, a detalhes, vacinação, exige vacina de febre amarela, de Covid, qual é a exigência de vacina que precisa para entrar naquele lugar, né? Então, tá atento a essa parte da burocracia. Se você vai fazer conexão em algum lugar, você precisa ter o visto americano, não precisa, porque dependendo, você vai para o México, em algum lugar, você só com o visto americano, você não precisa do visto mexicano, é importante falar sobre isso também, né? Comprovante de vacinação, seguro viagem, né? Você vai viajar, você tem que ter um seguro viagem, né? No caso de emergência. A moeda local, qual é a moeda, né? Você vai levar um cartão que tem um limite alto, porque se tiver uma emergência, é importante você ter um limite alto, né? Você tem que ter um cartão ali que vai te ajudar, né? Caso você passe algum problema, né? De perrengue. Aí na hora de escolher a passagem, esse checklist é bom por isso, né? A gente pode até depois colocar no PDF, para quem quiser, as informações com esse checklist, né? Porque eu acho que ajuda muito. Vamos fazer isso? Vamos. Aí eu vou deixar aqui o Insta, que é @concria, com M de mamãe, @concria. Então quem quiser, me pede lá o checklist, fala, eu quero o checklist, que aí eu mando o PDF com as informações que eu tô falando aqui, para vocês já terem prontinho quando for viajar. Passagem aérea, ative notificações, isso é muito interessante, porque se você vai viajar daqui a 6 meses, você pode entrar no Skyscanner ou no Google Flights e fazer ali um rastreamento da sua passagem, da sua viagem. Então, por exemplo, eu quero ir para Bariloche em julho. Tá, eu já sei que agora a passagem aérea tá R$800. Aí você vai, ele emite alertas, isso é interessante, você recebe no e-mail se o preço da passagem está aumentando ou se está diminuindo. Então, você vai tendo ali um termômetro e acompanhando, né, a taxa, né, da passagem. Então, isso é bem legal. Hospedagem. É muito importante você saber o estilo, né, de viajante que você é. Por exemplo, eu sou mãe, então como que eu vou viajar? Eu gosto de quê? Conforto. Tem gente que não prioriza, mas quer só ficar no hotel para dormir, não importa, fica no hostel e tá tudo bem. Ou não, você prefere aproveitar um resort, alguma coisa com mais infraestrutura para criança, com recreação, né? Então, assim, fazer buscas, né, no Booking, Melhor Viagem, são sites que podem te ajudar a identificar ali. O roteiro do dia a dia, é importante também você ter e deixar uma margem de folga, gente, porque às vezes a gente que viaja com criança atropela tudo. Vai pra Disney, aí tá parque, aí no dia seguinte compra. Tem que ter um dia de descanso, porque senão a criança não aguenta, né? Eu tô falando principalmente com quem viaja com criança ou com uma pessoa mais velha, você tem que ter ali uma folguinha, né, pra não cansar muito, pra viagem também ser proveitosa, né? Uma outra dica muito útil também é assim, você vai viajar para o exterior, mas você não quer contratar às vezes uma agência, mas você quer saber se deslocar de um local ao outro. Além do Google Maps, tem um site muito útil que se chama Home to Rio. Então, ele ajuda você a deslocar de várias formas de transporte público de qualquer lugar do mundo. Então, assim, é uma ferramenta muito útil, muito interessante e facilita muito a vida, né? Porque aí você sabe, ó, eu quero ir desse ponto a esse, então é bem legal. Depois disso, a arrumação da mala, né? Como é que a gente vai fazer essa arrumação? Primeiramente, você vai ver a previsão do tempo. Eu esqueci de falar isso, é muito importante, gente. Vai para um destino. Eu fui para Foz do Iguaçu em outubro e choveu muito. Eu não consegui fazer o passeio que eu queria, que era do Macuco Safari, que vai no bote ali dentro das cataratas. Porque outubro é um mês que chove muito. Então, ou seja, para evitar, né, que você não aproveite a sua viagem, então veja a previsão do tempo. Então, você quer ir para um destino ver neve. Aí você pega lá, a temporada de neve vai só até agosto. Aí você quer ir em setembro. Cara, você não vai ver neve. Olha o prejuízo. E eu já vi várias pessoas falando isso. Ai, eu não vi um pingo de neve no Chile porque eu fui na época. Então, assim,
se atentar a isso. Se vai ter furacão, tem períodos, né, lugares, por exemplo, em Cancún, que tem épocas que tem furacão, então você tem que estar atento, né, à questão da previsão do tempo para você fazer a sua mala, né, que se vai ter mais roupa de frio, se vai ser roupa mais de calor. E na hora de fazer a mala, colocar lá remédios, por exemplo, que vai para fora. Então, assim, você não vai conseguir comprar medicamento. Então, se você toma remédio controlado, já tem ali uma listinha de antitérmico, quem viaja com criança, né? Levar um termômetro. Eu já precisei comprar termômetro na viagem, porque a criança fica com febre. Então, assim, alguns remedinhos básicos para enjoo. Você ter ali um kit básico, né? Claro, gente, importante conversar com o pediatra, primeiramente, que é o pediatra que vai orientar o que a criança pode levar para ter ali um kit farmacêutico de primeiros socorros, no caso da viagem, né, com a criança. Adaptador de tomada também, porque tem países que a tomada é diferente do Brasil, então a Europa tem um tipo de tomada, os Estados Unidos tem outro tipo de tomada, e eu recentemente comprei uma tomada universal, que isso facilita, porque aí você pode ir para qualquer lugar do mundo com aquele adaptador de tomada. Muito legal. Claudinha, muito obrigada pela sua participação aqui, tá? Eu que agradeço. E quem quiser saber mais sobre viagem, é só entrar lá no meu canal, youtube.com/concria, ou no meu Instagram, @concria. E eu mando o checklist para vocês de todas essas dicas aí de viagem. E o checklist vai estar também no nosso Instagram, no panorama.rtn. É isso Obrigada, aí. Claudinha. Obrigada a você. Às vezes a gente tem que olhar para os problemas e dizer: eu vou viajar. E por falar em viagem, você sabe quais foram os destinos turísticos mais visitados nos últimos anos? Segundo o ranking da Organização Mundial de Turismo, temos França, Espanha, Estados Unidos, China, Itália, Turquia, México, Alemanha, Tailândia e Inglaterra. O Brasil, que recebe uma média de 6 milhões de visitantes estrangeiros por ano, não está no top 10, mas está na lista dos 40 destinos mais procurados no mundo. E a gente vai para um rápido intervalinho, voltamos já para falar de empreendedorismo. Participe da nossa promoção no Instagram, diga que assunto você gostaria de ver aqui no nosso Panorama RTN e concorra a brindes do programa. O endereço, tá aí na sua telinha. A gente volta já. Panorama RTN está de volta e agora eu converso com a economista e especialista em gestão de pessoas, Beatriz Costa, que desenvolveu um treinamento exclusivo para empreendedores focado em vendas, que promete triplicar o faturamento. Beatriz, muito obrigada pela presença. O empreendedorismo está aumentando no Brasil?
Sim, principalmente após a pandemia, muitas pessoas começaram a empreender, então o empreendedorismo vem aumentando muito no Brasil, né, nos últimos anos. E quais são as maiores dificuldades enfrentadas? Hoje os empreendedores eles têm, principalmente quem começou recentemente, né, viver do seu negócio, né, conseguir chegar num faturamento em que eles possam viver disso, né, e a maior dificuldade são as vendas, porque as pessoas não conseguem vender, às vezes não conseguem cliente, né, então tem medo de vender, então essas são as principais dificuldades encontradas por eles. E você desenvolveu um treinamento que promete triplicar o faturamento da empresa, é isso mesmo? Como é que funciona? É isso mesmo. Eu criei uma metodologia, né, onde ela é dividida em 3 etapas. Primeiro, a gente trabalha a pessoa atrás do negócio, né, que é onde a gente trabalha a gestão das pessoas, porque eu acredito muito que atrás de um negócio existe uma pessoa. Então, se você não consegue vender, não consegue cliente, com certeza você tem questões ali que você precisa observar, identificar, crenças, sabotadores, relações familiares, né, que a gente também trabalha através da constelação. Então, a gente desenvolve aquele ser humano que está ali por trás do negócio, por trás da empresa, para que ele consiga destravar tudo isso, consiga delegar, consiga vender, né, consiga clientes novos. Às vezes a pessoa não vende porque tem medo de vender, acha que se insistir vai estar sendo chato, né, aquelas crenças mesmo que a gente vem ali desde a infância. Então, a gente trabalha a pessoa por trás do negócio e depois a gente entra na parte de produtividade, organização do tempo, porque principalmente quem empreende acha que vai fazer seu próprio horário e quando você vê a pessoa está fazendo um monte de coisa, mas não está fazendo o que deveria para o negócio dela crescer, para a empresa crescer. E por fim a gente trabalha as vendas, o networking, a parceria, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, vou começar a empreender, criei um Instagram e vai chover cliente para mim. E não é assim, a gente tem que aprender a mudar a mentalidade e ir atrás do cliente. Porque no início a gente até recebe indicação, mas o empreendedor, para ele ter uma recorrência, ele precisa criar o hábito de fazer com que novos clientes cheguem a ele ou que ele possa vender para os clientes que ele já tem. E que dicas você poderia deixar para quem está querendo abrir um negócio, mas está ainda sem coragem? Olha, para quem quer abrir um negócio, a dica que eu dou é que primeiro você identifique o que você gosta de fazer, né? Porque é muito importante a gente trabalhar com o que a gente gosta, porque fica mais fácil, né? E assim, identifique também quem vai ser o seu público, para quem você vai vender, né? E tenha contato com as pessoas, tenha contato com o público, coloque ali a carinha na rua, né? Para que as pessoas te conheçam, não fica só contando com rede social, faça parcerias, né? Procure outras empresas, outras pessoas que trabalhem com o mesmo público que você, e aí vocês podem trocar parcerias, fazer movimentos em que um tenha contato com o cliente do outro. Então você pode fazer isso através de eventos, através de troca de vouchers e serviços. Então tem infinitas possibilidades, né? Mas não fica só em casa achando que o cliente vai bater na sua porta. Isso tudo a gente aprende no seu treinamento. Sim, no meu treinamento ele acontece de forma online, né? E ele tem no formato individual e em grupo. Então você aprende tudo isso no treinamento e quando a empresa vai aumentando, né? Às vezes a gente estende isso também aos funcionários para fazer os treinamentos de vendas, para que eles possam vender mais. É para qualquer tipo de empreendedor? Qualquer tipo de empreendedor. Eu trabalho com todos os tipos. Inclusive, isso é uma coisa que eu ouço muito dos meus alunos nos treinamentos. Caramba, você dá dica para todos os tipos, né? Então, é algo que conforme eu fui atendendo, eu fui tendo essa experiência. Então, hoje, eu atendo não só quem está começando, mas quem também já está com a empresa aí de médio porte, né? Algumas empresas um pouquinho maiores, que já tem uma equipe de vendas e com isso a gente vai cada vez mais, né, ampliando o conhecimento. Quanto tempo leva esse treinamento? As mentorias duram em média de 3 a 4 meses de duração. E como é que as pessoas podem te procurar, então? As pessoas podem me procurar através do Geração da Prosperidade, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tá certo. E que tipos de bloqueios você tem percebido durante seus treinamentos que você consegue aí liberar dos empreendedores? Olha, eles têm muitos bloqueios de venda, né? Não conseguem vender por medo, por crenças, bloqueios de dinheiro, né? E tudo isso tem relação com o que a gente aprende na nossa infância, né? Porque todos os nossos bloqueios são formados de 0 a 7 anos.
Então, é nessa fase que formam as nossas crenças, os nossos sabotadores, porque a gente ouve muito falar de sabotador, mas a gente não sabe que eles têm nome, né? Existem 10 sabotadores e eles têm uma relação com essas crenças, com o que a gente ouviu dos nossos pais, né, dos professores, o que a gente foi aprendendo na infância que formou essa nossa bagagem, né? E dentro das nossas relações familiares, a gente tem uma coisa chamada pertencimento. Então, às vezes, eu não consigo ter prosperidade financeira porque eu quero ficar pertencendo àquele lugar que já é confortável. E tudo isso é inconsciente. Então, quando a pessoa consegue perceber que ela não vende porque ela, às vezes, não se permite ter prosperidade, não se permite ter dinheiro, né, ela consegue destravar tudo isso. Quer ver um exemplo muito bom disso? Um jogador de futebol, quando ele começa a prosperar, qual é a primeira coisa que ele faz? Principalmente se ele vai morar fora, né? Ele compra uma casa para os pais, para tirar os pais que às vezes moravam na comunidade. Por quê? Porque isso é pertencimento. Ele não consegue se sentir confortável de estar ganhando bem, de estar ganhando em outra moeda, morar numa mansão e os pais ficarem ali. Só que essa não é a realidade dos pais deles. Então, o que acontece? Muitas vezes eles não se adaptam, né? E às vezes, quantos jogadores de futebol a gente já viu a história de outras pessoas também que depois gastaram todo o dinheiro e ficaram sem nada. Isso às vezes é por uma questão de pertencimento, porque meus pais não tiveram, eu não posso ter. Então a gente acaba gastando dinheiro, a gente não sabe lidar com ele. E isso no empreendedorismo acontece muito. A pessoa tá para alavancar o negócio, ela se sabota para ficar no mesmo lugar. Ela às vezes tem essas crenças de venda, de dinheiro. Vender é chato, vendedor é chato, né? Aquelas crenças de autônomo não tem renda fixa. Quem já vem com esse pensamento, como que eu vou ter uma recorrência de faturamento na minha empresa porque eu sou autônomo? Então, tudo isso a gente precisa desbloquear, né? Questão do tempo. Eu não tenho tempo. Não, você não definiu suas prioridades. Porque o dia tem 24 horas. Por que que algumas pessoas conseguem e outras não, né? Então, é o que eu falo muito para eles. Se você conhece alguém que já conseguiu o que você deseja, então você também pode conseguir. É só você destravar isso, identificar. E a primeira coisa que a gente faz na mentoria é gerar essa consciência. Porque ver é ser livre, né? Então, você tem a consciência, você já identifica o que está te travando e você consegue seguir. E é engraçado que os meus alunos, eles falam muito isso. Às vezes, a gente nem chegou na parte de vendas, né? Ontem mesmo, na minha turma, um rapaz chegou e falou assim, eu cheguei em 5 dígitos pela primeira vez, né? E a gente nem entrou na parte de vendas da mentoria. Então, só da gente destravar a pessoa, várias coisas já vão acontecendo. Porque muitas pessoas fizeram cursos excelentes, têm formações, né? Mas não adianta eu fazer o melhor curso de vendas, o melhor curso de marketing, se eu não trabalhar essa pessoa que está ali por trás. Depois que a gente começa a trabalhar isso, a vida dela vai fluindo, né? E tudo acontece. Muito bom receber esses feedbacks, né? Sim, muito bom. É o que eu mais recebo. As pessoas têm muito medo, né? Porque elas ficam no medo da falta. Então, até para eu investir numa mentoria, eu às vezes tenho medo de investir porque eu acho que eu não vou conseguir pagar. Porque a gente sempre fica focado no que falta, né? Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Então, tudo isso é medo. E se a gente fica vibrando no medo, a gente fica numa escassez, né? Uma escassez de tudo, principalmente financeira. E quando elas conseguem, né? Eu tenho alunas da mentoria que com 1 mês de mentoria já recuperaram todo o investimento que fizeram, né? Olha que legal. E aí tudo vai fluindo, né? Então é muito legal você ver assim as pessoas poderem ter esse resultado, sabe? Você olhar para elas e ver a transformação que é na vida delas, porque isso impacta na sua vida de um modo geral, né? O jeito que eu faço uma coisa é o jeito que eu faço todas. Então, se você melhora o pessoal, você melhora o profissional, você melhora o seu relacionamento, seu casamento e tudo, né? Sua relação com seus filhos. Tá certo. Deixa seu contato de novo. Bom, para quem quiser me encontrar ou saber mais sobre a mentoria, é no @Geração da Prosperidade no Instagram ou no YouTube /Geração da Prosperidade. Obrigada, Beatriz, pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada a você pelo convite, foi um prazer enorme. E o Panorama RTN fica por aqui. Siga a gente no Instagram, panorama.rtn. Siga também o canal RTN TV para conhecer toda a programação e as novidades. E não se esqueça, o Panorama RTN agora é às terças, às 8 da noite. E eu espero você semana que vem. Até lá, tchau, tchau.